Efésios 6, do versículo 5 ao versículo 9. Essa é a perícope que será lida e esses versículos, todos eles, se Deus quiser, serão expostos do 5 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus, que é autoritativa, que é inspirada por Ele e suficiente para nós. Efésios 6, do 5 ao 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Amém. É preciso levar em conta isto, que o Senhor ordena a cada um de nós, em todas as ações da vida, que atentemos para a sua vocação, pois Ele sabe quão grande inquietude se inflama o engenho humano, de quão inconstante volubilidade cada um é levado para cá e para lá, quão ávida é sua ambição em abraçar diversas coisas a um só tempo. Portanto, para que através de nossa estultícia e temeridade, de cima a baixo, não se misturem todas as coisas, Deus ordenou a cada um seus deveres em gêneros distintos de vida. E para que alguém não ultrapasse temerariamente seus limites, chamou vocações a essas modalidades de viver. Daí, para que não sejam levados em volta às cegas por todo o curso da vida, a cada um foi atribuída pelo Senhor, como se fosse um posto de serviço, sua forma de viver. Isto escreveu Calvino, acerca da vocação que o próprio Deus concedeu a cada um de nós. Meus irmãos, essa verdade, ela é exarada em toda a palavra de Deus. E nós percebemos isso já desde o início. Assim como temos ouvido acerca de que Deus estabeleceu a relação entre marido e mulher, e pais e filhos na criação, da mesma forma, os deveres relacionados às nossas vocações, além de esposo e pai, no caso, esposa e mãe, as demais vocações também foram dadas pelo Senhor Deus já no início de tudo. O trabalho, o que fazermos diante do Senhor e para o Senhor já foi colocado, já foi estabelecido no início. Diferente do que alguns argumentam, o trabalho não é uma consequência do pecado, ele é anterior ao pecado e além de ser um dever, também é uma bênção do Senhor Deus para nós. Sim, o casamento inclui responsabilidades, não são apenas privilégios, bem como a criação de filhos, e o mesmo pode ser dito acerca do trabalho, acerca da nossa vocação. Há um privilégio quanto a isso, é uma dádiva do próprio Deus entregue a nós. Todavia, da mesma forma como aconteceu com a relação matrimonial, bem como também a relação com os filhos, o trabalho, a nossa vocação também foi atingida pelo pecado. E por isso mesmo, nós, desde a queda do homem, desde a queda dos nossos primeiros pais, não conseguimos mais realizar o trabalho ou a nossa vocação diante do Senhor em perfeição. Infelizmente. Mas nessa manhã, nós somos chamados pelo nosso Deus, mais uma vez, para que no temor de Cristo, servos e senhores, todos devem cumprir as suas vocações, cientes da recompensa e do juízo do Senhor. Eu vou repetir. No temor de Cristo, os servos e os senhores,
todos aqui presentes, todos que possuem a sua vocação, todos, os servos e os senhores, devem cumprir as suas vocações, cientes tanto da recompensa quanto do juízo do Senhor. Observe o texto mais uma vez, do versículo 5 ao versículo 9. O texto é bem simplesmente dividido como as demais perícopes dessa seção. Do 5 ao 8 você tem os deveres dos servos, e no versículo 9, os deveres dos senhores. Do 5 ao 8 dos servos, o 9 dos senhores. Passemos agora primeiro a observar os deveres dos servos. Veja como Paulo começa aqui essa perícope dizendo assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Meus irmãos, essa é a última sessão, ou a última parte dessa sessão chamada Código Doméstico. Você viu do 22 ao 33 do capítulo 5, os deveres de esposas e maridos. Viu também do versículo 1 ao 4 do capítulo 6, os deveres de pais e filhos. E agora, o apóstolo Paulo, inspirado aqui em seu escrito pelo próprio Deus, pelo próprio Santo Espírito, trata dos deveres dos servos e dos senhores. Também possuindo assim a sua importância, a sua relevância para a vida da igreja e de toda a sociedade. E ele começa tratando esses deveres dos servos com o imperativo. Do 5 ao 7 nós temos um imperativo. Há um imperativo aqui. O imperativo é muito claro no versículo 5. É um chamado à obediência. Há uma ordem explícita aqui. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor. Repito, esse imperativo vai até o versículo 7. Mas começa já aqui sendo explicitado para nós o chamado à obediência aos senhores. Mas antes de avaliar essa obediência propriamente dita, eu quero que você observe a palavra que Paulo utiliza aqui no início do versículo 5. Quanto a vós outros, servos. Servos. Se você conhece um pouquinho do contexto aqui de Efésios, do Novo Testamento, você sabe que o que Paulo está falando aqui, ou a quem ele está se dirigindo por instância, são a escravos. Não tem como negar isso. Há aqui uma menção aos escravos. Meus irmãos, o Novo Testamento, quando foi escrito, a escravidão era comum naquele período. E pressuposta nas instruções aqui aos servos e aos senhores. E, de fato, há um grande debate na teologia acerca desse assunto da escravidão. E uma boa dose de eloquência usada por ambos os lados. Aqueles que dizem que a escravidão, ela é, em qualquer circunstância, de qualquer maneira, sempre ela é pecaminosa. Ela é intrinsecamente pecaminosa. Os abolicionistas, no sentido mais duro e estrito, eles negam qualquer possibilidade da escravidão acontecer. Mas há outros, e sim, teólogos conhecidos na história da igreja, que se posicionam da seguinte maneira: não, a escravidão não é intrinsecamente pecaminosa. Na verdade, em algumas circunstâncias, ela não é pecaminosa. E aí, você tem que levantar alguns questionamentos sobre isso. Observando a posição de que defende que a escravidão ela é intrinsecamente pecaminosa. Como eu disse, se você conhece um pouco do Novo Testamento acerca desse assunto, você já deve ter percebido que os apóstolos, eles não se engajaram numa cruzada contra a instituição da escravidão. Aqui mesmo isso não acontece. Em Efésios, em Colossenses, Filemon, quando Paulo escreve a Filemon, 3 cartas que foram escritas no mesmo período, no mesmo contexto ali por Paulo preso. Não há essa fala, Pedro também, não há essa fala, esse engajamento dos apóstolos contra a escravidão. E se a instituição dessa questão da escravidão é um mal moral tão grave assim, nessa proporção que é colocada pelos abolicionistas,
se ela, em essência, é uma violação do direito e da liberdade humana básicos, se manter escravos em si, em qualquer circunstância, é uma monstruosidade alegada por estes, é no mínimo estranho que os apóstolos, que eram tão preocupados com aquilo que estava ao seu redor, com a ética e moral dos seus dias, não falassem abertamente contra esta instituição. Se ela é realmente o mal que afirma ser, certamente nós, que eles afirmam ser, esperaríamos mais de uma fala apostólica mais contundente, mais dura contra essa prática. Lembre-se que os apóstolos não eram dados à conveniência. Quando tiveram que atacar abertamente as instituições pagãs, eles assim o fizeram. Falaram contra todo tipo de pecado, inclusive contra pecado de poderosos, de ricos, de pessoas que tinham grande influência na sociedade. Então, não era por medo da retaliação, certamente que não. Lembre-se do que diz Tiago, no capítulo 5, versículo 1. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Veja, eles falam claramente contra. E sem dúvida, a economia desse tempo estava em larga medida vinculada aos males que ocasionaram essa denúncia. Os apóstolos não temiam aborrecer um status quo econômico quando esse status violava o princípio mais básico de equidade. Se tivessem que falar contra algo, falariam sem nenhuma dificuldade. Agora veja, normalmente os argumentos utilizados contra a escravidão em qualquer circunstância, eles são normalmente baseados no abuso da escravidão, no abuso dela. Muito da aparente solidez desses argumentos usados parte desse pressuposto, ou parte dessas práticas abusivas que ocorreram ao longo da história. Não apenas aqui, no período do Novo Testamento, mas antes e depois também. Um argumento que é utilizado em cima disso, ligado a essa questão do abuso, ou seja, porque muitos senhores de escravos trataram os seus escravos de forma desumana. Ligado a esse argumento também está um outro, de que a instituição da escravidão, ela ocorre num contexto pecaminoso. Veja, Gênesis capítulo 9, versículo 25, diz assim: seja servo dos servos aos seus irmãos. O famoso discurso profético de Noé a respeito de Canaã, que diz que eles, como consequência do pecado ali do seu pai, de Canaã seria servo dos seus servos. No caso, haveria um contexto de escravidão ligada à descendência de Cã. E aí as pessoas dizem, está vendo? Uma vez que a escravidão ela é instituída num contexto de maldição por causa do pecado, logo ela não pode ser uma coisa, ela tem que ser algo intrinsecamente pecaminosa, sempre má. Mas há um problema com esse tipo de argumento. É que há instituições ordenadas por Deus que elas surgem também de um contexto de pecado. Um exemplo disso é a pena de morte aplicada ao assassinato. O assassinato, aqui citando apenas este pecado, quando cometido, a Bíblia afirma que requer-se o sangue daquele que derramou o sangue da vítima. Então, a pena capital, ela é instituída num contexto de maldição contra o pecado. E ainda assim, nós não podemos afirmar de forma nenhuma que a pena capital ela é um mal em si mesma, que ela é intrinsecamente má, porque surge nesse contexto. Ela é aplicada pelo magistrado civil quando ocorre, ou deveria ser pelo menos, quando ocorre um pecado, e assim a punição justa é aplicada a ele. Percebe? Você não pode dizer, a ideia é essa, que simplesmente pelo fato da instituição ter ocorrido num contexto de maldição contra o pecado, que isso já por si só denota que a instituição ela é intrinsecamente pecaminosa. Porque há paralelo bíblico para vermos que há outra instituição também que
que surge no mesmo contexto. Além disso, uma pergunta que é feita acerca desse assunto é a seguinte, que você pode fazer: se a escravidão é justificável sob certas condições, qual deve ser a nossa definição da sua legitimidade? E aqui, isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque a definição de escravidão que abolicionistas dão normalmente é com relação a ela ser um mal em si, porque é a propriedade do homem sobre o homem. Ou, nesse caso, o homem passa a ser propriedade de outro homem. Como se toda a sua vida, a sua personalidade, tudo isso fosse anulado pelo fato de ser escravo de outra pessoa. Então, essa é a definição. A definição é a propriedade do homem pelo homem. E uma vez que o homem é livre, Deus dotou de liberdade, a escravidão ela não pode ser aceita em nenhuma circunstância. Assim dizem aqueles que argumentam dessa forma. Contudo, não é verdade, eu pergunto a você, que em certos aspectos há em outras instituições a propriedade do homem pelo homem? Não existe, num certo sentido, a propriedade do homem pelo homem no contexto do casamento? Ora, a Bíblia diz que você, quando casa, pertence agora à sua esposa, homem. E você, esposa, pertence ao seu marido. Há um sentido, em um certo nível, a propriedade do homem pelo homem. Da mesma forma com relação aos filhos. Num certo sentido, os filhos são propriedade dos seus pais. Pertencem aos seus pais. E eu sempre friso isso. Num certo sentido. Então, o simples fato de dizer que a propriedade do homem pelo homem é algo intrinsecamente pecaminoso também não se sustenta. Porque em outras áreas da sociedade, citadas aqui pelo apóstolo Paulo, casamento e depois criação de filhos, também existe esse aspecto, essa característica da propriedade do homem pelo homem. Contudo, ainda assim, nós temos aqui que reformular melhor essa ideia de definição de escravidão. A definição melhor, à luz da palavra de Deus, não é que alguém estaria, no seu sentido completo, dominado, escravo, sendo uma propriedade de outra pessoa. A definição bíblica melhor é com relação ao trabalho daquele indivíduo. O seu trabalho está ligado, está debaixo da autoridade de um Senhor. Se você pensar nisso de forma mais abrangente, você consegue entender melhor esse contexto. Veja, se num sentido mais abrangente não é o que acontece em nossos dias. Quando você tem obrigações com o seu trabalho, com a sua vocação, por exemplo, com o contrato que você assinou de trabalho. Num certo sentido, o seu trabalho está ali preso a este Senhor. Você deve satisfação a este Senhor. Há uma ligação. Sim, não entenda isso mal. É claro que há um nível de liberdade maior e entenda também que nesse contexto aqui haviam muitos abusos. Mas a definição mais básica, repito, não é a propriedade do homem pelo homem, mas a propriedade do seu trabalho. Do seu trabalho. Não é apenas o Novo Testamento que não condena a escravidão per si. O Antigo Testamento. E veja que esse é um dos argumentos usados por ateus e outros inimigos da fé para criticarem a palavra de Deus. A Bíblia aprova a escravidão. A Bíblia ela endossa a escravidão. Ora, se você lê, e aqui eu não tenho tempo para fazer isso, que eu tenho que expor os versículos ainda, os textos bíblicos que falam da escravidão no contexto do Antigo Testamento, na verdade, o Senhor Deus, ele demonstra compaixão e misericórdia para com aqueles que estavam nesse estado. Por exemplo, o rapto, o sequestro, ele é proibido pela palavra de Deus. Ele é proibido. E ele é uma das quebras do 8º mandamento. Ninguém pode sequestrar uma outra pessoa como se ela agora fosse propriedade sua. Isso é pecado.
Mas existem orientações bíblicas claras quanto a como esse serviço do escravo seria prestado pelo Senhor. Inclusive também há prescrições de alforria no contexto do Antigo Testamento. Então não era Deus simplesmente sancionando a escravidão, sendo favorável a ela em qualquer circunstância. Não é isso. Mas também não há uma condenação explícita a ela em qualquer circunstância. Colocando de uma forma mais clara, ver se eu consigo me fazer entender. Sob certas circunstâncias, biblicamente, a escravidão não foi vista como pecaminosa em si mesma. Agora é claro que assim como outras coisas que a Bíblia prescreveu e colocou como ordem divina, no caso, estabeleceu princípios para serem usados e aplicados, o homem, em seu estado pecaminoso, abusou disso e não tratou com respeito, com dignidade. Também quero endossar outra coisa aqui nessa manhã, para não ficar nenhuma dúvida na minha fala. A escravidão ela não deve ser buscada de forma nenhuma. Embora a escravidão como a propriedade de um homem sobre o trabalho de outro não seja intrinsecamente errada, não se segue que devemos buscar perpetuar a escravidão. Embora a palavra de Deus não estabeleça princípios que evidenciem seu mal intrínseco, ela encoraja e requer a promoção das condições que tornam a escravidão desnecessária. Imagine, por exemplo, num contexto onde uma sociedade está pacificada, onde o cristianismo teve uma grande influência. Nesse contexto, nós não teremos ou dificilmente teremos assassinos. Logo, a pena capital não será aplicada nesse contexto. Então a gente não vai ficar desejando que a pena capital esteja sendo aplicada o tempo todo, porque significa dizer que há muitos criminosos. De forma semelhante, devemos buscar condições em nossa sociedade para que a escravidão não seja praticada. Então não é que, por mais que ela não seja em si, em qualquer circunstância pecaminosa, isso não endossa a sua busca. De forma nenhuma. Além disso, não se segue também, meus irmãos, que em qualquer condição ela é permitida. Sabe qual é o problema? Quando a gente pensa em escravidão, normalmente a gente lembra dos nossos dias no colégio, lendo os livros de história, ou vendo as séries e filmes aí que tem a rodo para você assistir. E aí você vê sempre o contexto, e eu não estou dizendo que isso não existe na história. Não estou dizendo isso. Só que você só pensa nesse tipo de circunstância, do abuso, da circunstância onde a pessoa é escravizada com relação à sua cor de pele por causa disso, e de ambos os lados, que fique bem claro, isso aconteceu na história, negros e brancos. Não, você não pode pensar simplesmente assim, como se o contexto de escravidão sempre foi praticado nesse tipo de coisa. Não, nem sempre foi assim. Nem sempre aconteceu dessa maneira. Além disso, mesmo quando acontecem as condições para isso ser estabelecido, repito, não se deve deve-se buscar uma melhora na relação entre senhores e servos. Lembrando a vocês, a Reforma Protestante, ela testemunhou os avanços nesse aspecto. Houve progresso econômico, moral e religioso. E essas condições, no tempo devido, determinaram o fim da escravidão. E a gente tem que ser muito grato por isso. Muito grato por isso. Uma ilustração dessa distinção, embora não seja um paralelo em todos os aspectos, é que o cristianismo ele requer a promoção das condições, como eu disse, da não necessidade da pena capital. Como revelação redentora, a palavra de Deus pretende promover essas condições, pois foi planejada para isso. Sempre que essas condições prevalecem, não seria só desnecessário, mas seria errado infringir a pena capital. Se não houvesse assassinos, como eu disse, não haveria de fato pena de morte por homicídio. Ou para mudar a ilustração aqui, se não houvesse crime, seria desnecessário e errado haver prisões. Precisamos ter em vista esse tipo de situação quando lidamos com a escravidão. O mundo ele fez bem mais progresso, pelo menos ostensivamente, em criar as condições que eliminam a necessidade ou propriedade da escravidão, que é para eliminar as condições que tornam a pena capital ou as prisões obrigatórias. Lamentavelmente.
Se o mundo tivesse atendido ao evangelho da redenção, as condições seriam muito diferentes. Quando reconhecemos não só o fato da escravidão, mas sua legitimidade sob certas condições definidas, então estamos prontos para entender o testemunho uniforme do Novo Testamento, que diz: servos ou escravos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. E essa é a ordem. Paulo está falando de escravos e ordenando a escravos obedecerem ao Senhor. Ele não está dando uma ordem para eles se rebelarem, para eles se insurgirem, mas para que eles obedeçam ao Senhor deles segundo a carne. Segundo a carne aqui, ou seja, o Senhor de vocês na carne. Humano. O que ressalta para nós aqui muitas coisas, entre elas que o fato de ser um Senhor na carne, ser um Senhor humano, ele não é Senhor da sua consciência. Ainda que ele seja o seu Senhor sobre você com relação ao seu trabalho, ele não é Senhor da sua consciência. Isto é, você pode e deve servir a Cristo a despeito de a quem o seu Senhor sirva. E o que quer que ele faça, ele não pode tirar a sua liberdade de consciência. Ele não pode fazer isso. Mas ele é o seu Senhor na carne. Portanto, obedecei ao seu Senhor. Obedecei. E, além disso, observe, essa ordem aqui de Paulo também ressalta para nós a instituição divina do relacionamento entre Senhor e servo. Assim como Deus instituiu o casamento, assim como foi Ele quem concedeu os filhos, é Deus também quem institui a relação entre senhores e servos. É Deus quem faz isso. E uma vez que Deus é o Senhor disso também, os termos são estabelecidos por Ele. E a ordem dele é para que alguém, por mais que seja escravo de outra pessoa, que é o contexto aqui, ele deve obediência ao seu Senhor, com temor e tremor. Percebe o peso dessa sentença? Se, num contexto de escravagista, Paulo ordena que a obediência dos escravos, quanto mais para nós, quanto mais isso tem implicações para nós, que não vivemos sob esse tipo de contexto. Sendo mais direto, se você não é literalmente um escravo do seu patrão, mas serve ali, está debaixo da sua autoridade, também isso se aplica a você e ainda tem um peso ainda maior em termos de aplicação, porque se um escravo, onde ele poderia argumentar, eu não posso romper aqui enquanto não terminar o período, enfim, do meu tempo aqui de servidão, quanto mais você, que foi ao local de trabalho, que assinou o contrato, que de livre, espontânea vontade quis assim servir àquele senhor, e aqui entenda, aquela empresa, aquele patrão. Só uma observação rápida sobre isso. Quando eu falo isso, não significa dizer que todo o contexto de escravidão era involuntário. É importante também frisar isso. Também houve casos de escravos voluntários. Mais do que isso. Casos em que os escravos serviam aos seus senhores durante tanto tempo que mesmo quando receberam a alforria, quiseram continuar servindo ao seu senhor. Uma vez que uma das razões para isso, os senhores eram benevolentes para com estes servos. Pois bem, como é que você ouve essa exortação nessa manhã? Como é que você tem servido ao seu Senhor na carne? Mas pastor, ele é um ímpio. O meu patrão, o meu chefe é um ímpio. Não me interessa. Assim como a esposa tem que submissa ao marido, mesmo descrente, e os filhos serem obedientes aos seus pais, mesmo descrentes dos pais, você como servo também deve obediência ao seu Senhor na carne, mesmo que ele seja um ímpio. É o seu dever, é a sua consciência para com Deus, para com Cristo, independente de como o seu Senhor haja, de como ele pense, ainda assim você deve obediência a ele. E veja, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, de forma interna, intencionalmente, como
a Cristo. Como a Cristo. Paulo prossegue e diz, versículos 6 e 7, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Veja, a palavra usada por Paulo aqui no versículo 6, não servindo à vista, é a palavra oftalmodolian. Tanto a palavra oftalmo aqui usada, juntamente com a palavra para escravo, para servo. A ideia básica é essa, é você servir simplesmente de aparência. Somente quando o patrão, quando o chefe, quando o Senhor está observando. Não é assim que um cristão age. Não é assim que ele deve exercer a sua vocação. Somente se outro estiver observando, vendo-o fazer o seu trabalho. Não. Por quê? Porque você não é chamado para agradar a homens nesse sentido, mas para agradar a Cristo. Veja que ele diz, mas como escravos de Cristo. Escravos de Cristo. Antes de ser escravo ou servo de alguém, você é escravo de Cristo. E por ser escravo de Cristo, você serve diante da vista de Cristo. Cristo é quem observa o seu trabalho. E aí talvez para alguns aqui nessa manhã seja difícil entender isso quando você pensa no contexto de alguém que é autônomo. Peraí, pastor, eu não tenho um chefe, literalmente um patrão ali me observando e me dando orientações, até cobrando de mim. Eu não tenho. Mas quem disse que esse princípio não se aplica a você também? Quantas pessoas, por mais que não tenham um patrão, um chefe ali monitorando, também estão servindo à vista, apenas para agradar a homens, ou sei lá, para parecer ali alguém que é diligente no seu trabalho, mas tentam enganar a si mesmos quando não enganam ao próprio Senhor. São relaxados em seu trabalho, não se dedicam, não se empenham diariamente em fazer o melhor como para o Senhor. Em outras palavras, não é porque você não tem um chefe de carne literalmente sobre você, ordenando você o que você deve fazer, que você vai fazer de qualquer forma ou relaxadamente o seu trabalho, a sua vocação. Pensa na dona de casa. A dona de casa que ela é apenas, ou entre aspas, apenas dona de casa. Ora, o Senhor a observa. O Senhor tem a sua vista sobre você. E vê se você está fazendo o seu trabalho direito em casa. E assim é com o motorista. E assim é com aquele que tem o seu negócio próprio. Seja qual for o seu ramo. O Senhor é o seu chefe. O Senhor é o seu Senhor. Cristo é o seu Senhor. E a Ele nós prestamos contas. Seja qual for o seu trabalho. Seja qual for a sua vocação. Citando aqui Matthew Henry sobre esse assunto, ele diz o seguinte: mesmo se for para um senhor injusto, o trabalho será contado por Cristo como para Ele mesmo. Meus irmãos, que declaração maravilhosa, extraída aqui do versículo 6. Mesmo que o teu senhor na carne seja um ímpio, alguém que blasfeme no nome de Cristo, alguém que não tenha nenhum temor de Deus no coração, se você serve, se você é obediente, como faz para Cristo, Cristo recebe aquilo como feito para Ele. Como feito para Ele. O trabalho de autônomo também, ele recebe como feito para Ele. Como você tem feito para Cristo? Sido diligente no seu trabalho? Se tem que acordar cedo, acorda cedo. Se tem que sair tal hora, sai tal hora, até se for necessário, faz mais horas. Porque é para Cristo que você faz. O que você tem entregue a Cristo com relação ao seu trabalho, à sua vocação? Como nós somos relaxados nisso, meus irmãos? Todos nós, em alguma medida. Todos nós. Nós somos displicentes. Apresentamos para o Senhor qualquer coisa com aquela sensação de que não estamos sendo observados. Por isso que é mais fácil para nós, quando tem alguém do lado cobrando, dizendo alguma coisa, a gente tem que agradar, né? Então vamos fazer. Ele está me observando, ela está dizendo alguma coisa, então eu vou fazer. Mas os olhos daquele de que nada pode estar encoberto, a esse sim nós deveríamos temer muito mais. Se você é relaxado no seu trabalho diariamente, é essa coisa que você está apresentando para Deus. É isso que você está entregando para Ele.
E veja as consequências que isso traz. As consequências são terríveis. Se nós tivéssemos uma sociedade, a partir desse pressuposto, que ela trabalhasse para Cristo, para servir a Deus, e aqui veja uma das razões para que a reforma protestante, inclusive em termos econômicos, tenha avançado tanto. Teologia reformada, o calvinismo, o contexto de Genebra e outros lugares, onde até em questões de economia houve avanço e crescimento da sociedade. Porque aquelas pessoas estavam conscientes de que estavam trabalhando para o Senhor. É para o Senhor a minha vocação. Então eu vou fazer o meu melhor. E uma vez que eu faço para Deus, para a sua glória, eu faço o meu melhor, isso trará de forma indubitável consequências boas para a economia do nosso país. Mas como é que a pessoa olha para o seu trabalho, de forma geral, até crentes mesmo? Um peso, um fardo. Lá terei eu que ir novamente para esse lugar. Lá tenho eu que sair de casa e fazer isso. Lá tenho eu que ir para o computador e escrever. Lá eu preciso fazer isso. Sempre como um peso, como um fardo. Eu não estou dizendo que o cansaço não existe em qualquer trabalho. É claro que existe. Lembre-se que essa é uma das consequências do pecado. Não teremos mais o mesmo prazer em cumprir a nossa vocação. O problema é quando isso nos toma de tal forma que atrapalha o nosso desempenho. E aí você vê as consequências em nosso país. Cada vez mais comum filhos ficarem na casa dos seus pais até a idade mais avançada que puderem ficar, dependendo dos seus pais, porque não querem sair para trabalhar. Ah, se nós fôssemos mais diligentes. E aí se fala em reforma, não é? Precisamos de uma reforma espiritual em nosso país. Sim, é verdade. Mas isso passa também por uma mudança de concepção e de prática com relação às nossas vocações. Você não precisa, homem, ser um ministro da palavra dos sacramentos para ser influente na sociedade e testemunhar de Cristo para isso. Você pode ser no seu ramo, na sua vocação. Seja o melhor para a glória de Deus, não para, para o seu próprio ego ser inflado, para a glória de Cristo. Seja o melhor no que você faz, o melhor. Faça para o Senhor, apresente como algo que é para adorar a Deus, para servir a Cristo. E se todos se empenhassem nisso, certamente teríamos, ou poderíamos pelo menos esperar algum tipo de mudança. O Novo Testamento enfatiza de forma inequívoca também em Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. O conceito, meus irmãos, dá ao trabalho do escravo um aspecto todo diferente. Quando as forças da graça redentora foram aplicadas aos escravos e geraram fruto no reconhecimento do senhorio de Cristo, toda a atitude do escravo quanto ao trabalho e ao Senhor foi transformada. Nenhuma consideração é mais relevante para a nossa situação laboral moderna, por qualquer ângulo, que a necessidade de ter o trabalhador imbuído com essa atitude de alma. Eu faço para Cristo, para Cristo. Se for assim, certamente, com essa motivação, com esse desejo no fundo da alma, com sinceridade, o trabalho, sem sombra de dúvida, será transformado. Em segundo lugar, depois do imperativo, Paulo nos dá aqui um motivo. Veja o versículo 8. Ele dá o imperativo do 5 ao 7 e em seguida apresenta aqui o motivo, a razão. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Perceba que a aplicação aqui, no caso, tanto o imperativo como a razão que é dada, não se aplica somente àqueles que são escravos. O livre também. Como eu disse, a questão que é mais abrangente, não é aquele somente que servia como escravo, mas todo aquele que tem uma vocação, que serve. E o homem livre, meus irmãos, não é sujeito, é claro, ao serviço de outro homem como o escravo estava. Mas quando ele se propõe a servir a um senhor, a mesma obrigação o segue. E a consideração importante aqui é o fato de que a escravidão, ela não fundamentava meramente a necessidade da obediência. Ela se fundamentava no relacionamento entre senhor e servo. Senhor
e servo. E uma vez que Deus instituiu aquele homem como Senhor e aquele outro o serve ali, há uma obrigação naquele cumprimento. E a ética bíblica nos mostra isso, de como nós devemos ser diligentes na guarda do 5º mandamento, no relacionamento de superiores para com inferiores, de inferiores para com superiores, ou colocando de outra forma, a obediência devida aqui dos servos aos seus senhores, e o cumprimento disso também no espectro oposto é fundamentada no decálogo, na lei de Deus, especialmente no 5º mandamento. Só que observe que não há apenas um imperativo dado, como eu disse, há uma razão apresentada. E a razão apresentada pela palavra de Deus é uma recompensa. Recompensa. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Você percebe o que está acontecendo aqui? É tua obrigação e minha obrigação servir a Cristo e fazer isso da melhor maneira possível em nossas vocações. Só que mesmo sendo nossa obrigação, o Senhor nos promete nos recompensar. Você já deveria fazer porque é sua obrigação, mas você fazendo a sua obrigação, Deus vai te recompensar. Você entendeu isso? Mesmo que o teu patrão não te recompense, mesmo que você não seja um trabalho, não seja justo com você, o seu chefe, o Senhor, se você cumpre a sua parte, o Senhor mesmo promete pagar o seu salário. E aí a gente só pensa em questões terrenas, né? Aqui e agora. Vai me faltar, vai chegar o quê? Um 13º a mais? O que é isso? Não, em termos de eternidade. A recompensa prometida tem peso de eternidade. A tua obediência, a tua obrigação de cumprir o mandamento e ser obediente ao seu Senhor em Cristo te trará recompensas eternas. Eternas. Mas a gente não pensa nisso. A gente pensa só no aqui e agora. Mas alargue a sua vista com relação a isso. Olhe para além daqui. Além túmulo. Quando Cristo voltar diante dele, do seu tribunal, você receberá o seu galardão. O que inclui o que você fez para o seu Senhor na carne. Deus te recompensará. Certamente que isso está ligado à prática das boas obras. Não somos salvos pelas boas obras. Não é pelo que a gente pratica que nos dá a salvação. Mais uma vez salvos, praticamos boas obras. E essas boas obras são condição para receber recompensa do Senhor, galardão do Senhor. Não tenha dúvida quanto a isso. Se por um lado a sua salvação não depende das suas boas obras, jamais. As recompensas que você receberá do Senhor na eternidade, sim, dependem das suas boas obras. Do que você faz para Cristo e em Cristo. O que inclui a sua vocação. É motivo suficiente Cristo dizer, por meio do seu Santo Espírito, Paulo escrevendo, obedecei a vosso Senhor na carne. Porque Deus está ordenando. Mas essa manhã o Senhor te lembra isso e te dá uma motivação a mais. Você que faz isso, para mim, será recompensado. Eu mesmo te pagarei. Eu mesmo. O teu patrão pode ser injusto com você, mas eu não serei. Eu não serei. Lembre-se das palavras de Provérbios, quando diz que aquele que dá ao pobre, ele empresta a Deus. Ora, o que inclui também aqui, nos ensinos de Provérbios, a nossa diligência em nosso trabalho. Quando fazemos algo para o Senhor, certamente seremos recompensados. Em segundo lugar, veja agora os deveres dos senhores. Os deveres dos senhores, versículo 9. Começa com o imperativo na parte A. O imperativo na parte A diz assim: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças. Qual é o imperativo? Vós, senhores, abandonem as ameaças. Percebe como
a Bíblia coloca para nós de forma tão clara aqui a relação entre senhores e servos, e que Deus, ele, como veremos aí no versículo 9, não faz acepção de pessoas. Percebe o quão terrível é a visão esquerdista acerca da divisão de classes? O Senhor mesmo, ele harmoniza as relações. Essa briga, né? Porque o servo, o empregado, ele tem que se insurgir contra o patrão, porque eles são... Não. A Bíblia coloca isso de forma harmônica. O próprio Senhor estabelece isso. E como é que a gente pode ver isso aqui, pastor? Porque a palavra de Deus não é apenas dirigida aos servos, mas também ele fala com os senhores. Não é apenas o escravo, não é apenas o empregado, não é apenas o servo que deve prestar obediência a Deus e cumprir tudo o que é requerido aqui, mas os senhores também. Dos senhores também é exigido isso, de forma harmônica aqui. E o que é requerido deles? Eles devem proceder de igual forma para com os seus servos. O texto diz, de igual modo procedei para com eles. Então, o que foi dito acerca aqui dos escravos, dos servos, também se aplica aos senhores. Claro, colocando assim na sua condição de senhor. Devem fazer de coração, de boa vontade, com sinceridade, não fazendo à vista, mas fazendo para o Senhor, para agradar ao Senhor. Paulo resume aqui nesse imperativo e acrescenta a questão das ameaças, que era algo próprio de um senhor injusto, ímpio, que não iria tratar o seu servo com justiça, com equidade, e poderia muito bem ameaçá-lo. Então Paulo proíbe isso. A palavra de Deus proíbe, através do apóstolo aqui, você não deve ameaçar, porque isso é falta de cuidado para com o seu servo. E agir como ele também deve agir com você, de boa vontade. Porque você faz isso para Cristo. A Bíblia em nenhum lugar ela condena alguém por simplesmente ter posses, poder, dinheiro, condição social. Isso em si não é pecaminoso. Mas as exortações bíblicas são com relação a como alguém lida com isso. Se alguém é avarento, se alguém é idólatra do dinheiro, das suas posses, da sua posição social, se essas pessoas se valem da sua condição para oprimir a outros que estão numa condição inferior, tudo isso é condenado de forma contundente pela palavra de Deus. Porque senhores e servos, num certo sentido, são iguais diante de Deus. Assim como marido e esposa, pais e filhos, são iguais diante de Deus. Nenhum tem um valor intrinsecamente maior do que o outro. Contudo, na disposição, na economia, nas suas funções na sociedade, há distinções. Mas o Senhor não pode se valer disso para ameaçar o seu servo, para maltratar o seu servo, para oprimi-lo. Não, mas para servi-lo. Qual é o maior modelo, o maior exemplo de todos? O Senhor Jesus Cristo, sendo o Senhor, diz o texto de Filipenses 2, se fez servo, e serviu aos seus discípulos, e serve a sua igreja, serve a sua noiva, serve aos seus filhos, serve aos seus servos. Então, se o Rei da Glória, aquele que é cheio de majestade, que a ele é devido todo louvor, ele se fez servo e serviu a pecadores, quanto mais senhores na carne, também devem servir aos seus servos. Não podem ser tirânicos, mas devem ser mansos. Ouça o que diz a pergunta 130 do nosso Catecismo Maior de Westminster. Quais são os pecados dos superiores? Resposta: os pecados superiores são, além da negligência dos deveres que lhes são exigidos, a ambição desordenada, a busca da própria glória, do repouso, do proveito ou do prazer, mandar fazer coisas ilícitas ou fora do poder dos inferiores, aconselhar, afirmar ou favorecê-los naquilo que é mal, dissuadi-los, desanimá-los ou reprová-los naquilo que é bom, corrigi-los indevidamente,
expô-los de forma negligente ao dano, à tentação e ao perigo, provocá-los à ira, ou de qualquer modo desonrem a si mesmos, ou diminuir a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou descuidado. E uma forma de fazer isso é ameaçando. Ameaçando. Percebe? Se o Senhor fosse procurar sempre ser justo e manso, sim, lidasse de forma firme com o trabalho, mas ao mesmo tempo também com compaixão, com ternura, certamente isso contribuiria muito mais para o trabalho do servo, para que ele pudesse servir melhor. As duas coisas, meus irmãos, as duas coisas. Se o homem é um marido que ama a sua esposa, se a esposa submete ao marido, sempre que se cada um cumpre o seu papel ou busca diligentemente cumprir, isso favorece para que o outro cumpra também. Mas Paulo dá um motivo aqui. A ordem é suficiente, repito, mas ainda se apresenta uma razão. A razão é dada. Versículo 9, parte B. Sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Qual é o motivo? O motivo com relação aos servos é a recompensa. O motivo com relação aos senhores é o juízo. O motivo é Deus julga. Não ache que porque você exerce senhorio nessa terra sobre alguém ou sobre várias pessoas, sendo até um governante de uma nação, isso te dá direito de julgar e de tratar como você bem lhe aprouver. Não. O Senhor, tanto deles, dos servos, como o vosso. Isto é, vocês podem nem ter um superior aqui na terra, diretamente. Mas o Senhor, de todo o céu, é Senhor sobre vocês. E vocês prestam conta a eles. Além disso, veja, Deus não é parcial, todos prestarão contas a Ele. Todos. Todos. Não há parcialidade em Deus. Não tem como subornar o Senhor. Não tem como alguém, por mais rico que seja, imagine homens bilionários que existem, que não se convertem a Cristo, eles não terão como apresentar seu dinheiro, sua glória, o que eles quiserem, não terão como diante do Senhor. Tudo isso pertence a Deus. E Deus não vai julgar alguém simplesmente pelas suas posses, pelo que ele foi, o que ele exerceu nessa terra. Uma outra aplicação que eu queria fazer com relação a isso, meus irmãos, é para aqueles aqui que estão nessa condição de senhores, que exercem liderança, são patrões, enfim, que estão desse lado que Paulo menciona aqui. Tenha muito cuidado com quem você contrata e com quem você trabalha, com quem você coloca para trabalhar para você. Veja, a palavra de Deus dá um exemplo muito bom com relação a isso, que é o caso de José no Egito. Aquele homem que era piedoso e temente a Deus, ele, por assim ser e agir, trouxe prosperidade a uma nação ímpia, debaixo do governo de Faraó. Pessoas que servem a Cristo e são diligentes em seu trabalho, em sua vocação, como eu disse na primeira parte, trarão efeitos muito positivos para não somente a sociedade como um todo, mas especialmente para o seu próprio patrão. É lamentável, como nós temos ouvido em nossos dias, a ideia de que contratar alguém que é crente para fazer um serviço é uma coisa que é duvidosa. Você já deve ter ouvido isso. Até, especialmente de pessoas ímpias, né? Não, eu não vou chamar um pedreiro crente, eu não vou chamar alguém, porque senão eu já tenho um histórico negativo com pessoas que são crentes. Quando, na verdade, a palavra de Deus, o testemunho é o contrário. Pessoas que estão agindo assim, estão indo contra a fé que professam. Um crente é um trabalhador, diligente em sua vocação. E assim deveria dar testemunho. Ainda observe também que a preocupação do Senhor para com o servo não deve ser somente em termos materiais. O Senhor,
um senhor que é justo e que é fiel a Deus, ele não se preocupará com o seu empregado, com o seu servo apenas em questões de ser justo quanto ao salário, ao serviço prestado, mas também haverá uma preocupação espiritual, uma preocupação com a alma dos servos. Com que base, pastor? Para citar apenas um texto. Lembre-se de Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11, acerca do quarto mandamento. Lá no quarto mandamento é dito que quem deve guardar o dia do Senhor? Estão lá mencionados os servos, o teu servo, a tua serva, o teu animal, ou seja, aqueles que estão debaixo da autoridade, da tua autoridade, devem também guardar o mandamento. Isso mostra uma preocupação implícita ali que deve existir por parte daqueles que exercem senhorio sobre os servos, para que também possam adorar a Deus no seu santo dia, não fazendo-os trabalhar de forma desnecessária no dia do Senhor. Ou seja, a preocupação do Senhor, do patrão para com o empregado deve ser completa. É uma grande responsabilidade, o que inclui também algo espiritual. Se não agirem assim, certamente serão cobrados pelo Senhor Deus. Ainda coloco mais uma informação aqui para nós concluirmos. No contexto do período aqui no Novo Testamento, onde havia escravos, eu quero que vocês se atentem também para o fato de que os escravos, eles também eram tratados como fazendo parte da casa. Fazendo parte da casa. E aqui eu não tenho tempo para poder falar sobre isso. Um dia ainda pretendo. Mas só adiantando aqui um pouquinho, como eu fiz em Efésios 6, do 1 ao 3. É por isso que eles eram também batizados, como era na antiga aliança, debaixo do senhorio do seu Senhor, e assim seguiam a sua mesma fé. É bastante sabermos que a vocação do Senhor é em tudo o princípio e fundamento do agir correto, a qual quem não se reportar jamais se aterá ao caminho reto em suas atividades. Talvez poderá ele às vezes engendrar algo louvável na aparência. Entretanto, o que quer que isso seja à vista dos homens, será rejeitado diante do trono de Deus. Calvino mais uma vez. Faça para o Senhor, não apenas à vista dos homens, mas para o Senhor. Seja você escravo ou livre, seja você servo ou senhor, todos estão debaixo do senhorio de Cristo. E assim devem agir. No temor de Cristo, servos e senhores devem cumprir as suas vocações, cientes da recompensa e do juízo do Senhor Deus. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.